Pois se eu ganhar din-din, você vai gostar de mim. Hoje o assunto é sobre ele, aquele que pode ser a solução ou a razão dos seus problemas. A grana, a bufunfa, o tutu, o dinheiro. Para uma empresa, saber lidar com seus ganhos e buscar novas entradas de dinheiro são etapas-chave para se manter saudável no mercado. Por isso que hoje a gente trouxe dicas sobre como você pode fazer uma gestão financeira de dar inveja no tio Patinhas. Pega a carteira e vem com a gente, mas claro, depois da vinheta. As finanças são, muitas vezes, o tendão de Aquiles das empresas, principalmente quando falta organização e conhecimento sobre o assunto. Então, sabendo que essa pode ser a sua dor, a nossa equipe listou aqui os principais pontos que você precisa se atentar para fazer do financeiro da sua empresa um ponto forte. Saiba gerir seus ativos e passivos. Começando do começo, esse é o primeiro ponto que você deve se ater. Você precisa entender quais são os seus ativos e quais são os seus passivos. Os ativos são tudo aquilo que trazem retorno para sua empresa, ou seja, aquilo que faz o dinheiro entrar na sua companhia. Por exemplo, imóveis, terrenos, frotas de carros, equipamentos, investimentos, saldo bancário, créditos, estoques, tanto de produtos acabados quanto de matéria-prima e duplicadas a receber. Já os passivos são aquilo que faz sair dinheiro da sua empresa, seus gastos. Por exemplo, dívidas, contas, empréstimos, financiamentos e obrigações fiscais. Você precisa saber qual a relação entre os dois e identificar se os seus ativos são maiores que os seus passivos. Se for, ótimo. Se não, é bom você tentar. Entender seus custos e despesas. Para uma empresa funcionar, você precisa investir nela. Mas aqui entra a pergunta. Você está investindo no quê? Você precisa saber exatamente quais são os seus custos e as suas despesas para entender o que faz sentido manter e o que é melhor cortar. Importante frisar que custos são diferentes de despesas. Os custos referem-se aos gastos diretamente associados à produção de bens ou serviços. Isso inclui materiais utilizados na fabricação de produtos, mão de obra direta envolvida na produção, custos de transporte entre mercadorias e outras coisas mais. Já as despesas são os gastos relacionados às atividades administrativas, comerciais e gerais da empresa, mas que não estão diretamente ligados à produção. Isso engloba despesas como aluguel de escritório e salário dos funcionários administrativos. É a partir da definição dos custos e despesas que o administrador financeiro pode determinar o preço de venda mais adequado para os produtos ou serviços, identificar áreas para redução de gastos e elaborar estratégias para aprimorar os resultados do negócio em cada período mensal. Aqui há 4 tipos de custos e despesas. Custos fixos, custos recorrentes que não mudam com o volume de produção, como o aluguel do escritório e a folha de pagamento. Custos variáveis, custos que mudam com o volume de produção, como a matéria-prima para a fabricação de produtos e impostos pagos na comercialização. Despesas fixas, aquelas que não mudam segundo as vendas e distribuição, como o IPTU do escritório e serviços de limpeza e manutenção. E despesas variáveis, aquelas que crescem ou diminuem da mesma proporção das vendas, como a comissão dos vendedores. Ter todas essas informações em mãos é obrigatório para qualquer gestão financeira bem estruturada. E outra coisa obrigatória para quem quer ter uma gestão melhor é se inscrever aqui no canal. Aqui a gente posta muito conteúdo para melhorar o seu planejamento. Dá essa moral pra gente aí, vai! E o próximo ponto é definir o seu capital de giro. O capital de giro é o montante de recursos financeiros que uma empresa precisa para financiar a sua operação diária. Esse capital é utilizado para cobrir despesas operacionais, como pagamento de fornecedores, salários, contas de serviços públicos, manutenção de estoques, entre outros custos que são necessários para manter as operações em funcionamento. Ele é fundamental para garantir que uma empresa tenha liquidez suficiente para cobrir as suas despesas e continuar operando de forma eficiente no curto prazo. Também é essencial para você saber o quanto você pode investir em novos projetos. Para calcular ele, é simples. É só diminuir os passivos da sua operação dos ativos. Dando positivo, quer dizer que a empresa é autossustentável. Dando negativo, significa que a empresa precisa focar em aumentar o seu capital. Os indicadores para medir o seu desempenho. Hoje em dia, tudo é metrificável, o que faz jus à frase: o que não pode ser medido, não pode ser gerenciado. Então, é importante que você estabeleça quais os principais KPIs, os indicadores-chave de desempenho, que você vai analisar na sua operação. Entre os mais importantes estão o faturamento, que é a soma de tudo que você vendeu, o lucro líquido, que representa quanto você está tirando além dos custos e despesas, ou seja, o que realmente está caindo no seu bolso. A margem de lucro, que é a porcentagem adicionada aos custos totais de produtos e serviços que
que define a lucratividade do negócio, a margem de contribuição, que é o que sobra depois de pagar o custo de produção e impostos, e por fim, a liquidez corrente, que se refere à capacidade da companhia em arcar com as suas obrigações a curto prazo. Para você entender mais sobre os KPIs, eu deixei um artigo completo sobre o assunto para você aqui na descrição. Entender a diferença entre lucro e faturamento. Eu sei que você já ouviu por aí um monte de empresário falando que a empresa dele fatura não sei quanto, não sei o que lá, milhões. Isso até impressiona, mas pode não significar muita coisa. Isso porque faturamento é diferente de lucro. Faturamento, como a gente trouxe antes, é quanto o seu negócio arrecadou em um determinado período. Ele é a base de cálculo do governo para ver quanto você deve pagar de impostos fiscais. Já o lucro é o que sobra depois de pagar toda a operação. O lucro bruto é quando você tira os custos variáveis do faturamento. E o lucro líquido é quando você tira os custos fixos e variáveis. Você precisa fazer esses cálculos para entender se a sua empresa está bem ou está no prejuízo. Fica a dica. Use uma ferramenta de gestão. A tecnologia precisa ser um ponto forte do seu negócio e hoje, quem não faz uso dela pode se considerar aí um dinossauro no mercado. E existe uma série de plataformas e ferramentas que te auxiliam a organizar a sua gestão financeira. Com elas, você consegue automatizar processos repetitivos, ter uma visão clara das metas que atingiu e não atingiu e ter um maior controle dos números que vão se atualizando durante os dias, meses e anos. Assim, os gestores conseguem ter uma visão holística de tudo o que está acontecendo e como o financeiro da empresa está se comportando. Além disso, essa é uma forma de aumentar a produtividade dos times, evitando perda de tempo com relatórios e planilhas desnecessárias. Assim, a Scoreplan é o braço direito dos gestores na hora de fazer a gestão financeira. Na nossa solução orçamentária, você tem acesso às principais metodologias e ferramentas para deixar o seu caixa sempre no azul. Para saber mais informações e agendar uma demonstração gratuita, é só acessar o link que eu deixei aqui embaixo na descrição. O orçamento e a saúde financeira são as bases das empresas bem-sucedidas. Então, esteja sempre atento a como pode melhorar a análise financeira da sua organização. Às vezes, você já tem as soluções para os seus problemas, só não está conseguindo enxergar. A gente se vê no próximo vídeo e valeu!